Vocês estão vendo a tela, tá tudo bem, né? Tá bom. Eu estou aqui com a tela aberta, então se vocês quiserem mandar pergunta pelo chat, pode mandar que eu respondo. Se eu não responder, é porque eu provavelmente não vi, então vocês podem ligar o microfone e perguntar, tá? E podem perguntar na hora que quiser, o que eu não souber, eu pergunto para o André e passo para vocês, certo? Então vamos começar. Eu sou a Carol, sou do S5. Vou dar as duas últimas lâminas, né, de síndrome nefrótica para vocês, ou de nefrítica, foi mal. E enfim, qualquer coisa. Eu botei meu número aqui também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois, podem me mandar mensagem, não tem problema. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a glomerulonefrite rapidamente progressiva e sobre a nefrite lúpica, certo? Aí aqui, só para relembrar, as meninas já falaram, então eu não vou falar, mas vou deixar aqui para vocês darem uma revisada depois nas diferenças de síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. Então vamos lá, para o primeiro caso. Paciente de 42 anos, sexo feminino, deu entrada na unidade de emergência com quadro de pico hipertensivo, edema de membros inferiores, dispneia associada a hemoptise. O quadro teve início há 3 dias e foi acompanhado por redução progressiva e acentuada do débito urinário e urina de coloração escurecida. Aí no sumário de urina, né? Ela tinha hemácia, ela tinha proteinúria leve e ela tinha leucose. Ela tinha também um aumento na ureia e um aumento na creatinina. O complemento estava normal, as sorologias estavam negativas e de marcador imune ela tinha o ANCA positivo, principalmente o PR3 ANCA. Aí aqui só marcando o que tem de mais importante. Aí vamos lá, lista de problemas. O que no quadro dessa paciente chama a nossa atenção para direcionar a um diagnóstico específico? Então, basicamente, ela tem uma síndrome nefrítica, né? Como a gente já viu, ela tem edema, ela tem hipertensão e ela tem hematura com cilindros hemáticos. A gente vai já ver esses cilindros na lâmina. Ela tem a síndrome pulmão-rim, que é o quê? É quando a gente tem uma lesão renal associada à dispneia e hemoptise, associada a um quadro pulmonar, né? Aí, a glomerulonefrite rapidamente progressiva barra crescêntica, né? Que é essa perda de função renal associada à crescente, que eu também vou já mostrar na lâmina. E o ANCA positivo. Então, de diagnóstico diferencial, a gente tem alguns. A gente pode ocorrer por uma doença antimembrana basal, né, que é a síndrome de Goodpasture, que ela acontece pela circulação desse anticorpo, que é o antimembrana basal geral. E ele vai acometer tanto os capilares, os vasos do pulmão, quanto os vasos do rim. Então, por isso, ele costuma dar esse quadro, né, da síndrome pulmão-rim. Só que a diferença que ele vai ter é que a imunofluorescência dele vai ser positiva. A gente vai ver o depósito de IgG na membrana basal, diferente do nosso quadro, né? Que eu vou mostrar mais para frente, que a gente não vai ver deposição de anticorpo. Aí a gente pode acontecer também por uma doença por imunocomplexos. A nefrite lúpica eu vou já falar para vocês, mas a gente sempre tem que pensar, porque o lúpus, ele dá tudo, praticamente. A glomerulonefrite pós-infecciosa, como a Marina falou agora, e a nefropatia por IgA. E, principalmente, o nosso quadro, que é a glomerulonefrite pauci-imune. Ela tem 3 manifestações diferentes, que é a granulomatose com poliangeite, que é a mais comum, e ela está associada a esse marcador aqui, que é o PR3-ANCA. Ele pode dar vasculite necrosante e com os granulomas no pulmão, né? E lembrando que esses quadros todos vão ser de vasculite. Então, quando você pensa em vasculite, ele não dá só no rim. Por isso que a gente pode pensar nelas para uma síndrome pulmão-rim, por exemplo. Aí pode ter também a polingite microscópica, que é associada ao MPO-ANCA, que normalmente não vai ter granuloma, mas ela vai ter acometimento do pulmão, pode dar hemoptise também, e ela pode se manifestar na pele com as púrpuras.
e a granulomatose eosinofílica com poliangeite, que normalmente ela pode se manifestar como uma vasculite com eosinofilia e asma, e ele é um acometimento menos frequente. Então, para falar um pouco da fisiopatologia da glomerulonefrite falciimune para vocês, antes de entrar nas lâminas, né, para ver se a gente consegue entender um pouco antes. Então, basicamente, é uma doença autoimune. Então, a pessoa ela vai desenvolver essa doença por possivelmente alguma predisposição genética. Pode ocorrer algum gatilho que vai desenvolver o início dessa condição. Mas, basicamente, a pessoa vai ter uma predisposição genética e vai ter a circulação desses anticorpos pelo corpo. Esse anticorpo, que é o ANCA, ele vai se ligar ao neutrófilo, principalmente ao neutrófilo. Ao se ligar ao neutrófilo, eles vão chegar ali no rim. Vou falar do rim porque é o assunto da nossa aula. Então, eles vão passear e vão chegar ali no rim. E chegando lá, vai ter a ativação desse neutrófilo. E isso vai causar eles vão meio que grudar assim na parede do vaso, dentro do glomérulo, dos capilares glomerulares. Ao eles se ligarem, né, vai ter a liberação desses nets. Esses nets são tipo um englomerado, um conjunto de substâncias, que no caso é o material genético, vai ter enzima proteolítica e vão ter mediadores inflamatórios. E quando a gente pensa em enzima proteolítica e mediador inflamatório, a gente já pensa em lesão, né? Então, justamente, vai ocorrer lesão. Então, essa ativação do neutrófilo vai gerar a liberação desses mediadores que vão começar a agredir ali a parede do vaso. E isso vai formar uma fenda na parede capilar e na membrana basal. Quando a gente abre um buraco, o que está fora tende a entrar para dentro, né? Então, vai ter o extravasamento das células inflamatórias que foram recrutadas, pode ter o extravasamento de fibrinogênio também para dentro do glomérulo, e isso vai causar proliferação celular, destruição celular, glomerular, destruição vascular, destruição tubular, então destruição do glomérulo como um todo, gerando a necrose, a formação da crescente e a disfunção renal. Então, antes de entrar na lâmina, só mostrando para vocês, né, o glomérulo normal, a gente tem aqui o espaço de Bowman, tem o hilo, tem os turcos capilares, a cápsula e o túbulo contorcido proximal aqui, só ilustrando. Aí, pronto. Eu acho que a Luana perguntou, né, sobre a crescente. A crescente, ela pode ocorrer em outros acometimentos, né, em outras doenças, mas ela vai ser o principal achado da glomerulonefrite rapidamente progressiva, porque, como eu falei, né, o neutrófilo vai chegar, vai ser ativado, e ele vai causar lesão endotelial direto, e isso vai romper a membrana. Quando romper a membrana, vai começar a entrar todas as células inflamatórias e fibrinogênio e tudo para dentro do glomérulo. E isso vai, assim, aquela coisa da ciência, né? Tipo, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, vai começar a entrar muita coisa que não era para estar ali dentro do glomérulo, e isso vai começar a empurrar os túbulos e realmente a parte funcional do glomérulo, né? E isso que vai empurrar é justamente a crescente. As células e o fibrinogênio vai começar a entrar e eles vão começar a formar esse padrão como se fosse em lua crescente, né? Então, é basicamente isso, né? A proliferação celular vai causar uma destruição do glomérulo e ela vai trancar o rim, que foi até a palavra que o professor usou na aula. Ela vai trancar, tipo, tá trancado, nada sai, nada passa, nada funciona. E isso vai ocasionar a diminuição do débito urinário, né? Então, se o rim não consegue filtrar a urina, nada passa. Se ele está todo fechado, todo destruído, nada vai passar. Então, a pessoa vai perdendo a capacidade de urinar e de excretar a urina, né? Isso pode aumentar a PA, porque vai ter muito líquido ali, vai ter muita coisa, vai estar todo congestionado o rim. Então, o líquido não tem para onde ir, o volume não tem para onde ir, vai aumentar a pressão. E uma coisa que o professor até citou na aula: se eu tentar dar soro para essa pessoa para ver se ela urina, isso vai piorar a situação dela, porque ela já está com muito volume ali. Então não adianta nada. E aqui a gente consegue ver a parte do glomérulo remanescente, consegue ver mais ou menos as alças, mais ou menos o espaço.
Mas assim, tá vendo que tá todo ocupado por célula que não faz parte do parênquima renal, né? Aí aqui, de novo, falando mais sobre a crescente, só é importante falar que a diferença de crescente e fibrose, né? Fibrose é quando todo o tecido é substituído por colágeno. Então, uma lesão muito forte, uma lesão muito grande, o tecido não consegue se reconstituir, então ele é todo substituído por colágeno. Aqui não, aqui tem célula. Não foi um extravasamento de célula? Então tem célula. Então não é só uma fibrose e uma esclerose, é a crescente, são essas células invadindo o glomérulo. Aí, de novo, né, vai a ruptura capsular vai ocasionar a crescente que vai continuar destruindo o glomérulo. Ele vai ficar todo empurradinho para cá, todo murchinho. Assim, não dá para ver, né? É uma coisa meio abstrata a patologia. Mas aqui, não sei se vocês conseguem ver, a gente dá para ver uma paredezinha da cápsula. Aqui já não tem nada. Então a gente pode entender que talvez foi aqui que teve a ruptura. Aí aqui, muita proliferação celular e a crescente dominando o glomérulo. Aí, de novo, aqui mostrando só que é um comprometimento difuso. Então, mais de 50% dos glomérulos vão estar acometidos, é por isso que é um quadro tão rápido e tão grave. Aí, aqui, para mostrar só sobre a necrose fibrinoide, né? Porque é um acontecimento específico do ANCA, que o ANCA vai gerar essa lesão endotelial, né? E vai ter o extravasamento do fibrinogênio quando tem a ruptura da cápsula, da membrana. Aí, esse fibrinogênio, ele vai se depositando nos vasos e ele vai se transformar em fibrina e vai causar mais obstrução, mais restrição e mais necrose. Então, não sei se vocês estão vendo, essa parte aqui mais rosa, mais avermelhada, mais eosinofílica, é a parte da necrose fibrinose. Ela fica com esse aspecto porque é a fibrina que se depositou. Entendeu? Tá vendo que você não vê célula, você não vê nada, você só vê material amorfo, que é a fibrina depositada, causando obstrução, destruição do mesmo jeito. Aí caracteriza a necrose fibrinoide. E aqui, de novo, a lesão vai gerar esses restos celulares e eles vão acabar se depositando dentro do túbulo. Né? Vai, tipo, tá tendo lesão, descamação o tempo inteiro, e tudo isso vai tentar sair pela urina, pelos túbulos, sendo que é tanta lesão ao mesmo tempo que isso vai acabar gerando obstrução. E quando a gente tem obstrução, a gente tem aquilo que vocês já aprenderam, que é a necrose tubular aguda. Porque a obstrução, ela vai causar uma isquemia dos túbulos e eles vão acabar morrendo, porque se não tem nada passando, se eles não estão funcionando, se eles não estão sendo nutridos, eles vão acabar morrendo. Aí a gente vai perder ainda mais a função renal. Aí aqui é o sinal da necrose tubular. E, de novo, né, quando tem inflamação, lesão, tudo isso, a gente pode ter a formação dos cilindros hepáticos, porque vai ter a destruição ali dos túbulos, das alças, de tudo. Então, as hemácias vão acabar se soltando, saindo pelo túbulo e podem se acumular formando esses cilindros, e eles vão ajudar a caracterizar a síndrome nefrítica, né, nesse caso. Aí, só revisando, né, os achados histológicos, que a gente vai ter na glomerulonefrite rapidamente progressiva. A gente pode ter a crescente, a gente pode ver a ruptura da cápsula de Bowman. Ixi, eu botei proliferação celular 2 vezes, mas é para vocês lembrarem que tem muita proliferação celular. A gente vai ter o comprometimento difuso dos glomérulos, então não é um perdido e outro ali, é uma doença muito grave que pode até levar a óbito. Então, comprometimento difuso dos glomérulos, necrose fibrinoide, que é a deposição ali do extravasamento do fibrino, da fibrinoide, que vai se transformar em fibrina, vai se depositar lá e vai formar aquela necrose. A necrose tubular devido aos restos celulares, né, que vão tentar sair pelos túbulos, e os cilindros hemáticos também por conta da lesão. Aí, na imunofluorescência, né, que é o que caracteriza a doença que a gente está tentando diagnosticar. Então, quando a gente faz a imunofluorescência, a gente vê que vai ter alguma coisa positiva, que é o fibrinogênio. A gente não viu que vai extravasar fibrinogênio para dentro do glomérulo?
Então a gente vê aqui até nesse formato meio crescente. Mas quando a gente vai ver as imunoglobulinas, não tem. E nem fator de complemento. Então, assim, significa que não tem anticorpo circulando? Não. Significa que o ANCA não é identificado pela imunofluorescência e isso fortalece ainda mais a nossa hipótese. Então, e é por isso que é PALSE. O professor até falou que não, esse termo é subutilizado, tipo, ele não é muito bom para caracterizar essa doença. Mas seria PALSE, assim, de pouco. Então, não é pouco anticorpo que tem, é só porque ele não é muito bem visto na imunofluorescência. E aqui a imunofluorescência sanguínea, que é só para diferenciar qual é o tipo do ANCA, né? Já que a outra imunofluorescência a gente não conseguiu ver o que era. Mas aqui tem o PR3 ANCA, que é o da glomerulonefrite com poliangiite, tem o MPO ANCA e tem a atípica, que é outra forma também de glomerulonefrite falso imune. Aí, só recapitulando, né? A paciente tinha pico hipertensivo, o edema e a hematúria, com cilindros hemáticos. Então, a gente já pensa em uma síndrome nefrítica. A dispneia associada à hemoptise, uma síndrome pulmão-rim. Então, o que, que pode estar causando essa lesão, tanto no pulmão quanto no rim dessa paciente? A gente vê que a ureia é aumentada, é a creatinina, que já mostra que tem algum tipo de lesão renal. O complemento está normal, a serologia está normal, mas o ANCA está positivo. Então, a gente já pode pensar numa glomerulonefrite falsa imune. Aí, gente, de glomerulonefrite rapidamente progressiva foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, viu? Mas eu vou continuar aqui. Então, pronto, caso 2. MMS de 27 anos, sexo feminino com quadro de poliartrite, Hashimoto, fotossensibilidade e urina de coloração escurecida há 8 meses. Ao exame físico, mostrava aumento dos níveis pressóricos, ela estava com a pressão de 150%, e edema de membros inferiores. Talvez uma síndrome nefrítica, né? Essa coloração escurecida, será que não é hematúria? De exames laboratoriais. A gente tem a ureia que está aumentada e a gente tem a creatinina que está aumentada também. Sorologia, PAN e anti-DNA positivo. A albumina está baixa, então a gente tem hipoalbuminemia, que a gente pode pensar numa síndrome nefrótica, talvez. Sumário de urina tem proteinúria, tem hematúria e tem leucocitúria. E a proteinúria, então, é uma proteinúria praticamente proteinúria nefrótica, né? E tem hipocomplementemia também, com redução dos níveis de C3 e C4. Aí, das nossas listas de problemas, né? É uma síndrome nefrítica nefrótica, porque a gente tem edema, a gente tem hipertensão e tem hematúria. Tudo bem, síndrome nefrítica. Mas a gente também tem proteinúria nefrótica e hipoalbuminemia. Então, pode ser uma condição que esteja causando os dois. Então, é uma mulher jovem, com poliartrite, Hashimoto, fotossensibilidade e acometimento renal. Aí vocês vão ver reumato ainda, né? Mas isso aqui é lúpus, certeza. E consumo de complemento e o foi anti-DNA positivos que praticamente confirmam a hipótese de lúpus. Aí, só para falar um pouquinho do lúpus, né? Que vocês sabem, é uma doença autoimune que acomete o sistema inteiro. Então, a gente pode ter qualquer tipo de sintoma. Ele é um anticorpo anti-DNA. É só pensar, né? Praticamente toda célula tem DNA. Então, ele acomete o corpo inteiro. É mais prevalente na mulher do que no homem, e ela é mais frequente em mulheres jovens, pelo menos o início da doença, né? Então, como eu falei, vai ter acometimento no corpo inteiro. Pulmão, no coração, no sintoma neurológico e o renal, que é o que a gente vai falar hoje. Aí, falando um pouquinho da nefrite lúpica, que é uma complicação do lúpus, né? Ele acomete 74% dos pacientes com lúpus, e ele tem essa classificação aqui, que basicamente ela vai ser diferenciada pelos achados histológicos e alguns achados clínicos também. A do nosso caso é a classe 4, eu vou já mostrar para vocês o porquê. Mas o que eu queria chamar a atenção
é que aqui a gente tem uma tabelinha que é para o diagnóstico do lúpus, certo? A gente precisa aqui ter o FAM positivo e outros acometimentos que são sistêmicos, como eu falei para vocês, pode acometer qualquer coisa. E no final, a gente tem que ter 10 pontos para fechar o diagnóstico de lúpus. E se vocês é, puderem ver aqui, a nefrite lúpica por si só, sendo classe 3 ou 4, ela já fecha o diagnóstico de lúpus. Você não precisa de mais nada além de um FAM positivo e uma histologia sugestiva. Então, assim, para vocês verem a importância da histologia aqui nesse caso, né? Então, falando um pouco da fisiopatologia. Quando o paciente tem o lúpus, né, ela tem a circulação desses antígenos nucleares, de imunoglobulinas e dos anticorpos anti-DNA. Essa circulação, eles vão acabar chegando em vários órgãos. E no caso aqui, eles vão chegar nos rins e eles vão se juntar e formar os imunocomplexos e vão se depositar nos espaços do rim, vão se depositar no rim de uma forma por completo. Quando eles se depositam, eles vão começar a ativar o sistema complemento. Essa ativação vai recrutar células inflamatórias que vão vir para os rins e vão começar a infiltrar os túbulos, tudo. A gente pode ter infiltração de leucócitos, linfócitos e monócitos. Essas células inflamatórias que infiltraram o rim vão acabar gerando a fagocitose e vão liberar mais fatores de coagulação, citocinas e mais mediadores inflamatórios, que vai gerar mais inflamação, vai gerar uma deposição contínua de imunocomplexos, porque sempre tem esses imunocomplexos circulando no nosso corpo, que vai gerar inflamação crônica, levando a fibrose, necrose, esclerose e redução da função renal. Aí, de novo, mostrando para vocês um glomérulo normal antes de eu mostrar a lâmina. Aí, primeiro, eu queria mostrar para vocês que nessa patologia do rim, a gente pode ter tanto acometimento agudo como crônico. Então, os glomérulos vão evoluindo, né, para lesões mais crônicas, mas isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem um glomérulo de lesão crônica, já um glomérulo esclerosado, e aqui um glomérulo de lesão aguda. Aí, começando com o glomérulo de lesão aguda. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente antes conseguia ver o espaço de Bowman, a gente conseguia ver as alças mais desenhadas, mais separadinhas, e a gente não via tanta célula dentro do glomérulo, né? Então, a gente aqui pode entender que tem um aumento do glomérulo, a gente tem oclusão de alça e a gente tem hipercelularidade endocapilar. Aí, por que isso acontece? Como eu falei para vocês, os imunocomplexos vão se depositar nos glomérulos, vai ter a ativação do sistema complemento e vai ter o recrutamento de células inflamatórias. E essas células inflamatórias vão adentrar nos glomérulos e nas alças e vão gerar esse estado hipercelular. Tem várias células dentro das alças. E esse aumento da hipercelularidade, né, vai acabar aumentando o tamanho do glomérulo. Então, aquela mesma história, tipo, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, os túbulos vão aumentando para poder caber mais células. E a oclusão de alças é justamente por isso, vai ter tanta célula ali, tanta célula que o glomérulo, os túbulos não vão conseguir filtrar direito e trabalhar da forma correta. E a gente vai ter também, por conta da deposição dos imunocomplexos, o espessamento de alça. Aí o que é isso? Bem aqui, normalmente a gente não consegue ver o contorno das alças dos túbulos, né? Mas aqui a gente consegue ver bem direitinho. Vocês estão vendo? Mais escurinho, bem aqui. Isso é justamente a deposição dos imunocomplexos que está espessando essa alça. Ela fica mais escurinha e a gente consegue perceber esse contorno nela. Aí aqui de lesão crônica, não tem como não perceber, né? A gente não vê espaço de Bowman, a gente não vê alça, a gente não vê tubo, a gente não vê nada. A gente só vê um amontoado de células, que basicamente o glomérulo
completamente esclerosado. Então, teve tanta lesão, que o glomérulo não aguentou e ele esclerosou total, fibrosou total, perdeu 100% da sua função. E como a gente sabe, isso é uma coisa irreversível, é uma lesão irreversível. Então, a gente tem a esclerose, a gente não consegue mais diferenciar as partes do glomérulo, não consegue mais saber o que é, e a gente vê muita célula ao redor, muita célula, que é a inflamação periglomerular. Então, o que antes era o glomérulo, não tem mais nada e tem muita célula inflamatória ao redor dele. Os achados histológicos são esses, mas para vocês revisarem depois, né? E a imunofluorescência. Então, diferente do caso passado, que a gente não via nada, praticamente nada na imunofluorescência, é que a gente vê tudo, né? Que é o padrão full house do lúpus. É só pensar, lúpus dá tudo. Então, isso não vai ser diferente na imunofluorescência. Vai dar tudo também na imunofluorescência. Todos os marcadores vão estar presentes na imunofluorescência da nefrite lúpica. O IgG, o IgA, o IgM, C1Q e C3 e o seu IQ, que é mais específico. Mas só lembrar que glomérulo bem verdinho, assim, bem verdinho, pode pensar em nefrite lúpica por conta desse padrão de acometimento de todos os marcadores são presentes. E a microscopia eletrônica, ela vai ajudar a gente a entender melhor onde é que esses imunocomplexos estão se depositando, né? Então, aqui a gente tem principalmente o depósito subendotelial, e aqui o desenho, para a gente entender melhor onde é que eles estão se depositando, porque isso vai ajudar também na definição da classe da nefrite lúpica. Aí aqui é só recapitulando, né? Aqui diferencia um pouco das classes da nefrite lúpica, mas o mais importante para vocês é a 4, que é a difusa, que não só é a mais comum, como é a mais agressiva também. E eu trouxe algumas questões, mas para não se alongar, se vocês preferirem fazer sozinhos, não tem problema, mas se vocês quiserem, eu posso fazer também. O que vocês preferem? Tu pode fazer? Faço. Eu trouxe só duas, mas aí, qualquer coisa, se vocês acharem outra, que ficarem com dúvida, podem me mandar também, qualquer coisa. Então, vamos lá. TCM, 39 anos, foi admitida na enfermaria de nefrologia com quadro de pico pressórico, edema de membros inferiores, hematúria e redução abrupta na diurese. Não possui histórico de quadro infeccioso. Uma biópsia renal foi coletada para esclarecimento diagnóstico conforme a imagem abaixo. Considerando o caso, qual a conclusão pode ser obtida com base na análise dessa imagem? Então, primeiro, a gente já vê que tem a síndrome nefrítica, né? Que a gente tem pico pressórico, edema de membros inferiores e a hematúria. Aí, o que chama a atenção é essa redução abrupta na diurese. Aí, ela cita também que não teve quadro infeccioso prévio e a histologia é o que vai basicamente dizer para a gente o que tem aqui, né? Então, a gente consegue ver, não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem bem direitinho uma crescente aqui. Vocês estão vendo? Aqui a gente tem todo o glomérulo normal, assim, o que seria um glomérulo normal. E aqui a gente tem um negócio que está tentando invadir o glomérulo. Aí vamos lá para os itens. Existe um grande número de neutrófilos ocorrendo no lumen das alças capilares? Sim. Não, não é o que chama a atenção na imagem, né? A arquitetura do glomérulo está distorcida devido à presença de fibrose abundante. Foi aquilo que a gente falou, né? Qual é a diferença de fibrose e crescente? Na fibrose, a gente só tem fibrose. Na crescente, a gente tem célula. Então, a gente está vendo que tem umas células aqui tentando invadir o glomérulo. Então, não é. Podem ser observados depósitos em alças capilares sugestivos de proteína amiloide? Não. A Carol explicou na aula o que é o depósito de proteína amiloide, né? A gente não tem esse padrão aqui. Observa-se proliferação extracapilar crescente na metade da imagem à esquerda. Sim, né? Vocês me falaram que vocês estão conseguindo ver a crescente
Vocês conseguem ver a parte do glomérulo que está ainda meio preservado. Então, sim, né? A letra D. Aí a próxima. TAC, 28 anos, com quadro de artralgia, Hashimoto e fotossensibilidade, evoluiu com aumento da pressão arterial, proteinúria, hematúria e queda nos níveis de C3 e C4. Foi submetido à biópsia renal para elucidação diagnóstica, conforme a imagem abaixo. Então, de novo, né? Artralgia, Hashimoto, fotossensibilidade, ups, até que se prove ao contrário. E provavelmente uma mulher aqui, né? E jovem, 28 anos. Então, ela evoluiu com aumento de pressão arterial, talvez síndrome nefrítica, proteinúria, talvez síndrome nefrótica, hematúria, síndrome nefrítica de novo, e a queda dos níveis de C3 e C4, que podem lembrar a gente também a nefrite lúpica. Aí, na biópsia renal, gente, lembrando, o doutor André, ele falou na aula, né, que as lâminas mudaram. Então, essa lâmina é antiga, ela não vai cair desse jeito, mas é basicamente o mesmo princípio, certo? Mas, enfim, só para vocês não chegarem lá na hora e ficarem meio desesperados, porque isso acontece às vezes, eu entendo. Mas, basicamente, a gente vê o quê? A gente vê o glomérulo todo aumentado, né? Isso aqui é de lesão aguda, né? Porque a gente ainda entende que tem um glomérulo ali, de certa forma. Então, ele está completamente aumentado. A gente vê que tem. Vocês estão vendo um contorninho? Então, pode ter o espessamento de alça, pode ter oclusão tubular, oclusão tubular. A gente vê uma hipercelularidadezinha. Então, tá a cara de uma nefrite lúpica em lesão aguda, né? Então, vamos lá para as opções. Marcação forte e difusa em alças para IgM, IgG, IgM, IgA, C1Q, C3, capa, lambda, padrão Kurhaus. É essa, né? Mas eu vou ler as outras, né, só para a gente tirar a dúvida. Positividade granular em alças para IgG e C3. A gente vai ter um padrão Kurhaus, né? Como eu falei, não vão ser, esses específicos vão ser todos. Positividade fraca e segmentar nas alças para IgM e C3. A mesma coisa, e também não seria fraca, né? Positividade para capa nos depósitos vasculares. Ausência de marcação para lambda. Não, né? A gente tem positividade para tudo. IgG linear nas alças capilares e membrana basal peritubular. Também não, né? De novo, a gente tem tudo. Padrão Kurhaus. Lembrar que lúpus dá tudo, então sempre vai ser tudo. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora, pode falar depois também. Meu número tá aí. E é isso. Obrigada, gente. Boa prova.